Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, em casa e segurança. A gente está começando mais um dos nossos encontros aqui do Reactor São Paulo. Eu estou aqui com a Camila. Oi, Camila, boa noite, tudo bem? Oi, Caio, boa noite, tudo bem? Tudo certinho por aqui. Boa Bem, noite, pessoal. você tá com um cenário bem legal do Teams, hein? Viu meus robozinhos? Vi os robozinhos. A gente estava conversando mais cedo aqui, mas eu até, passou batida agora. Vou falar do cenário. Bem, Obrigada. gente, eu queria dar as boas-vindas para vocês, para o Reactor. Para quem não conhece, o Reactor é um programa global da Microsoft. Ele está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E o nosso objetivo como programa é simplesmente ajudar qualquer pessoa a se conectar com novas tecnologias, com novos aprendizados, com pessoas, enfim, tudo que possa ajudar você a desenvolver a sua carreira, sua vida profissional e também a sua vida pessoal. Também a gente tem vários conteúdos relacionados a... Quer dizer, a gente está planejando vários conteúdos relacionados a soft skills. Muito em breve vocês vão ficar sabendo. Bem, hoje a gente vai ter... Antes de eu começar a falar, eu queria também passar o nosso código de conduta. O nosso código de conduta o código de conduta da Microsoft é muito sobre promover atitudes e comportamentos positivos. E nesse caso, isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala ou uma atitude que você julgue inadequada, por favor, se dirija ao nosso código de conduta. Ele fica lá no nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e um formulário para fazer uma denúncia, se você achar necessário. Eu tenho apenas duas orientações para quem estiver assistindo o evento da gente. O evento em si está sendo gravado, e então ele está sendo gravado ao vivo. Então, se você quiser participar, compartilhar algumas perguntas, comentários, eu encorajo você a fazer isso ao longo da transmissão. Vocês podem utilizar o Q&A, é uma opção que está disponível para vocês no lado superior direito. Tem uma caixinha com a interrogaçãozinha, e aí você pode escolher essa opção. Eu acho que é a segunda ou terceira opção da direita para a esquerda. Quando você clica nesse botão, vai expandir e encolher uma barra. Nessa barra que abre para vocês, vocês podem compartilhar a pergunta de vocês a qualquer momento. E, de novo, tá? Como vocês estão aí do outro lado da tela, esse é um meio que a gente tem de trocar informações e conversar ao longo da transmissão. Só cuidado para vocês não compartilharem nenhum dado ou nenhum conteúdo que vocês não queiram que a gente comente ou fale aqui ao longo da transmissão. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para a Camila. Ela vai falar um pouco sobre Power BI, como criar um dashboard simples, conectando com Azure Cosmos DB ou DB. A Camila Damasceno Ribeiro, ela é consultora Azure Cloud e AI na Microsoft. Ela é especialista em BI, ou inteligência de negócios, né? Há mais de 10 anos. E eu acho que vocês estão em ótimas mãos para aprender mais sobre esse assunto. É isso, Camila. Vamos lá? Muito obrigada, Caio. Valeu pela apresentação. Bom, é isso, pessoal. Eu trabalho na Microsoft, estou há 3 anos na empresa, e aí estou atuando bastante, né, com essas ferramentas. A que eu trabalho mais é o Power BI. E aí eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês, né, sobre como conectar ao Azure Cosmos DB, que é um serviço também da nuvem da Microsoft, que é super poderoso também, né, e, bom, nesse momento que a gente está agora, que está acontecendo todo esse isolamento social, a pandemia, né, o Covid trouxe vários impactos para a nossa sociedade, né, e um dos impactos maiores foi a questão da transformação digital aí, que mais do que nunca a gente está trabalhando muito com dados, né, e nunca foi tão importante a análise de dados, e as empresas têm buscado muito isso para poder conseguir ver qual o faturamento da empresa, a produtividade da empresa, como que está o cenário, né, atual, econômico, financeiro, em geral, né, vendas. E aí, para fazer toda essa análise, né, eu tenho essas duas ferramentas que elas são bem poderosas, e eu vou
apresentar hoje para vocês como utilizar, combinar as duas, tá Camila, bom? Oi? você podia compartilhar sua tela? Desculpa, gente, pensei que já estava aqui. Não, tá tranquilo. Não, mas estava tranquilo, não Desculpa. atrapalhei que você estava indo de forma coesa e acho que você não falou nada do slide, estava começando a falar agora. Ela Não, vai entrar no slide agora. isso mesmo. Tá Bom, aqui já. tá aparecendo aí para vocês? Tá, Tudo agora eu tô certinho? vendo o modo apresentador. Seria a outra tela. Você teria que inverter ela. Desculpa, peraí, só um minutinho. Tá aparecendo aí? Sim, agora foi. Legal. Bom, gente, então é isso. Vou apresentar aqui para vocês como combinar essas duas ferramentas e, bom, espero que vocês curtam aí e se divirtam comigo. Bom, a nossa agenda aqui é explicar para vocês, eu vou fazer uma introdução rápida aqui sobre o Power BI, para quem ainda não conhece, também sobre o Azure Cosmos DB, né? E por fim aí a gente vai pôr a mão na massa mesmo fazendo mais umas demonstrações de como criar uma conta no Cosmos DB, né, no portal do Azure, depois como importar um document JSON, né, para o Cosmos DB e analisar, fazer algumas consultas ali nesse database e depois como a gente cria uma visualização no Power BI conectando esse database do Cosmos DB que a gente criou lá, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é o Power BI, né? Como eu comentei, a gente trabalha com dados e cada vez é mais importante a gente analisar esses dados. No mundo do negócio está cada vez mais, né, orientado a dados, as pequenas e grandes empresas usam esses dados para tomadas de decisões sobre as vendas, contratações, metas, né, todas as áreas que possuem dados, né. Então, embora a maioria das empresas, elas tenham acesso a dados de um tipo ou outro de dado, pode ser intimidante, né, tentar entender um background quando você não conhece, né, análise de dados, ou você não fez uma faculdade, o pessoal tem muito medo de tentar desenvolver alguma coisa sem ter tido um background mais técnico, né? E o Power BI, ele vem para desmistificar isso, para você conseguir justamente acessar informações e analisar de uma maneira simples, prática, né? E analisar esses dados de uma maneira interativa, sem precisar de muitos conhecimentos técnicos, né? Ser um desenvolvedor e fazer codificação, né? Então, aqui, como está mostrando nesse exemplo, por exemplo, você cria vários objetos aqui, né, vários gráficos, e conforme você vai analisando aqui uma informação, por exemplo, por distrito, ele vai lá e movimenta os outros setores para você fazer aquela análise. Então, eu quero saber como estão as vendas para determinado vendedor, como que está a situação dele em determinado período, ou então em determinada região, como que está a tendência das vendas, né? Então, você consegue fazer essa análise em cima de todos esses dados que a empresa está coletando. E aí é só organizar isso da maneira correta, através de uma modelagem, que também é possível fazer através do Power BI, e você vai ajustando e fazendo esses relacionamentos, e ele consegue te mostrar de uma maneira intuitiva, atrativa também, né, porque fica mais bonito também o visual dele, né. E aí, uma das vantagens de se utilizar o Power BI também, é que você pode conectar a diversas fontes de dados. Aqui eu vou apresentar hoje para vocês o Cosmos BI, o Cosmos DB, mas você pode acessar desde planilha Excel, CSV, SQL Server, Oracle, MySQL, né, bancos de dados on-premises, como também você pode acessar
serviços da nuvem, né, Google Cloud, Azure, Amazon, enfim, tem uma centena de conectores disponíveis para fazer que você pode plugar aqui e consumir os dados, né, no Power BI. Esses dados, esses dashboards que são criados através dessa ferramenta, eles podem ser acessados, né, através de dispositivos móveis, de tablet também, né. Então, assim, a grande sacada aqui dessa ferramenta é que, como ela apresenta esses valores, essas informações, você pode acessar ela de qualquer lugar. Então, um executivo precisa acessar informações da empresa, tomar uma decisão de maneira rápida em cima de números importantes, de um relatório importante, ele vai conseguir ver isso do celular, ou do tablet, ou do notebook, de onde ele estiver. Basta ele ter conectividade para isso. Tá legal? Bom, e como que a gente faz para obter essa ferramenta, né? O Power BI, ele tem esse site aqui, que é o powerbi.com, ele vai te redirecionar para essa página. E aí você vem nessa areazinha aqui de produtos. Nela, ele vai te mostrar todas essas opções, né? Essa primeira opção aqui, Power BI Desktop, ela é gratuita e ela é a ferramenta que nós utilizamos para desenvolver painéis e os relatórios, os dashboards na máquina. Você desenvolve na sua máquina e consegue plugar essas informações, tomar essas decisões. E se você tiver a necessidade e o interesse, aqui no caso, você pode disponibilizar isso na nuvem, no serviço da nuvem, que é através do Power BI. Você tem que acessar aqui também, nesse botãozinho entrar aqui, você consegue se conectar no serviço da nuvem. Para isso, você precisa se cadastrar. Quando você se cadastra, você precisa ter uma conta de e-mail corporativa, tá bom? Esses outros produtos aqui, eles são mais voltados para empresas, mais para corporativo. Por quê, né? Porque eles têm licenças. Então, assim, o Power BI Pro é uma licença que permite que você tenha mais recursos, né, na hora de desenvolver. O Power BI Premium, ele permite um self-service, né, para toda a corporação, também onde a infraestrutura consegue definir um pouquinho mais a governança. Esse Power BI Mobile é o aplicativo que você consegue instalar no seu dispositivo móvel. O Embedded é para você conseguir disponibilizar de uma maneira pública os seus relatórios, e o servidor de relatórios do Power BI são para as empresas que preferem ter esses relatórios e dashboards on-premises, e não no serviço da nuvem. Então, é só acessar aqui, fazer o download, e depois que você faz o download aqui desse instalador, você consegue, através daqueles passinhos, né, de next, atualizar e acessar aí acessar o Power BI Desktop, tá ok? Eu vou mostrar depois, mais à frente, para vocês, a ferramenta do Power BI instalada aqui, né, e fazer umas demonstrações para vocês. Agora eu vou explicar para vocês o que é o Azure Cosmos DB. Tá legal? Bom, o Azure Cosmos DB, ele oferece o primeiro serviço de banco de dados de vários modelos distribuído globalmente para a construção de aplicativos em escala planetária. O que é isso? É isso mesmo. Ele é um serviço que ele está disponível no mundo inteiro
porque a Microsoft, ela tem todas as regiões, né, ela tem diversas regiões de data centers distribuídos, né, pelo mundo, então, cada região que vai sendo disponibilizada, no momento que ela é criada, já vem por padrão o Cosmos DB também disponível. Então, o que acontece? Você pode ter um banco de dados disponível em todo mundo, em todas essas regiões, aonde você quiser. Se você tem um aplicativo que você precisa disponibilizar em qualquer lugar, você consegue através do Azure Cosmos DB. E o que é legal disso? Você consegue isso com alta escalabilidade, né? Você consegue ter uma alta disponibilidade, você consegue escalar isso, você consegue ter uma boa performance em cima disso também, e apenas com um clique, na hora de configurar isso no seu portal do Azure, tá? Se você quiser ter em uma região apenas, você pode, 2 regiões, ou diversas, você só escolhe qual a região que você deseja ter esses itens, tá? Ela permite também que você dimensione o rendimento e o armazenamento de forma elástica, né, desse banco de dados que você disponibiliza no Azure Cosmos DB. E você paga apenas pela taxa de transferência e armazenamento que você precisa. O Cosmos, ele vai replicar os seus dados perfeitamente e tornar eles altamente disponíveis com menor latência. A garantia é de menos de 10 milissegundos por kilobyte em leitura de arquivos e menos de 15 milissegundos de escrita desse arquivo, tá? Então, a baixa latência aqui, ela é realmente garantida em 99%, tá bom? Bom, o super interessante aqui, pessoal, é que, assim, os usuários podem estar de qualquer lugar para obter menor latência e maior rendimento. Você disponibiliza os seus dados aonde você estiver e eles conseguem acessar de onde eles estiverem, tá bom? Outra coisa, aqui o Cosmos DB, ele trabalha com NoSQL, né, com os modelos de dados NoSQL. Então, por exemplo, ele tem 5 APIs aqui, que é a Table API, Cassandra, o SQL e o MongoDB e o Gremlin. O Table API, ele trabalha com o modelo Key Value, o Cassandra com o Column Family, e o SQL e o MongoDB com o tipo Document, que ele é armazenamento do tipo de arquivos JSON, e o Gremlin é para grafos. Então, o que é legal, né, para essa ferramenta aqui, para o serviço que o Cosmos presta? Ele consegue, através de uma inteligência chamada REST, que tem no Cosmos, ele consegue captar, você cadastra as informações, você grava as informações em um modelo, mas você consegue ler através de outro modelo. Então, se você cadastrar, por exemplo, se você vai lá e grava as informações num modelo do tipo Key Value, você consegue também depois fazer a leitura como grafos. Ele consegue fazer essa interoperabilidade entre os modelos. E aí, isso é bem bacana. E não cai o rendimento do Cosmos para isso. Bom, vamos lá, pôr a mão na massa e criar uma conta aqui no Azure Cosmos DB e consultar esses dados para vocês verem como isso funciona. Tá bom? Caio, você continua vendo minha tela aí? Sim, eu estou vendo o slide que está com a demonstração. Tá, desculpa, eu estou compartilhando aqui só a tela, compartilhar correta.
prontinho. Bom, aqui, pessoal, Você pode aumentar a fonte um pouquinho? Posso. Obrigada aí por avisar. Assim tá bom? Tá. Acho que tá. A galera que estiver assistindo, se puder comentar, avisa aí pra gente. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, então qualquer coisa vocês me avisam. Bom, vamos lá. Eu acessei aqui o portal do Azure, né? Conectei com o meu usuário. E aí aqui, para criar qualquer conta no Azure, a gente precisa de um Resource Group. Eu já tenho um criado aqui, e eu vou utilizar esse mesmo Resource Group que eu já tenho para criar aqui a conta do Cosmos DB. Para achar qualquer tipo de serviço aqui no Azure, é muito simples, tá? Se ele não tivesse aqui em primeiro, a gente consegue vir e procurar ele aqui também, que ele já traz na listinha. Eu vou selecionar aqui, eu já tenho um criado, mas eu vou criar um outro aqui, demonstração. Vou usar o Resource Group que eu já tenho, colocar um account name aqui. Deixa a letra maiúscula. Esse nome aqui, ele já mostra se está disponível ou não aqui com verdinho. A API, para cada conta que eu for criar do Cosmos DB, eu preciso criar separado se por acaso a minha API for diferente. Então, por exemplo, se o meu modelo de dados for diferente aqui no caso de Core SQL, se eu quiser um outro de grafos, ou de key value e tal, então eu tenho que escolher outros tipos. Então, eu vou definir a minha API aqui conforme o modelo que eu quero. Como o exemplo que eu vou fazer aqui é um arquivo, vou importar um arquivo JSON, é uma DocumentDB, então eu vou utilizar aqui essa Core SQL, tá? A gente não precisa de um notebook preview, vou escolher a região, aqui eu vou deixar provisionado como throughput para poder ser mais rápido na hora de fazer a passagem dos dados. Tipo de account type. Não é uma conta para produção, então, como eu estou fazendo só uma demonstração, vou deixar assim. A gente não precisa de redundância aqui para a região, né, porque é um teste, e aqui para eu vou colocar ele aqui para escrever em multi-regiões. E aí, essas outras configurações, elas são padrões, tá? Eu vou deixar aqui como all network, os intervalos também, e vou dar um review create. Ele demora um pouquinho aqui na hora de fazer essa primeira criação, tá? Esse primeiro deploy aqui. Demora uns minutinhos. Bom, enquanto isso, eu vou mostrando aqui para vocês o Power BI, que a gente já estava comentando antes. Eu tenho ele instalado aqui na minha máquina. Ele tem essa carinha aqui. O Power BI, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para desenvolver os dashboards, né? Então, ele tem ele é segmentado com essa carinha aqui, com essa lateral, onde eu posso adicionar os campos, depois que eu consigo já fazer a consulta dos meus dados, os tipos de visualizações aqui, que eu quero colocar no meu dashboard, né, os tipos de gráficos que eu quero apresentar, se eu quero mostrar através de tabelas, se eu quero colocar um gráfico de pizza, né, se eu quero colocar um gráfico aqui, tree map, barras, então eu consigo selecionar aqui e também fazer a formatação das informações aqui.
A carinha do Power BI é bem parecida com os produtos Office, né? Para poder gerar uma certa intimidade aí com o usuário e uma facilidade no uso, tá? Então, ele é bem parecido aqui com o uso e com a carinha do Office para ficar fácil na hora do uso. Aqui embaixo eu posso criar abinhas com mais de um tipo aqui, mais de uma aba de relatório. E aqui nessa lateral eu consigo visualizar a parte de modelo de dados. Então, esse primeiro ícone, que é de visualização, ele me mostra essa parte aqui, essa carinha aqui, do Power BI, que é onde eu consigo clicar e arrastar os objetos. Nesse segundo item, eu consigo ver as informações de dados. E nesse daqui, a de modelagem de dados. Então, no Power BI, ele me permite também fazer modelagem de dados, né? Então, relacionar as minhas informações entre as tabelas da maneira que eu pretender apresentar, tá bom? O nosso deploy aqui da conta, ela está ainda em progress, tá? Eu vou mostrar para vocês com a outra conta que eu tenho aqui criada, para poder não tomar muito o tempo aqui, a gente não extrapolar, mas esse primeiro deploy que ele faz demora cerca de uns 5 minutinhos, tá bom, pessoal? Então, a gente vem aqui na conta que já está criada, que é essa daqui, Cosmos ACC01. Ela está bem parecida com a outra, só não coloquei na mesma região, tá? E aí, aqui, nessa conta, quando a gente vai fazer a conexão no Power BI, a gente precisa de algumas informações através dela aqui, que é essa daqui, ó, URI. Esse caminho aqui que vai me fazer conectar na conta que eu tenho do banco de dados do Cosmos DB. Então, eu vou copiar esse endereço, vou aqui no Power BI, vou voltar lá na minha primeira tela, tá legal? Aqui no Power BI, eu consigo ver as informações aqui, vocês podem ver que ele me mostra algumas opções de como conectar em outras fontes de dados, né? Como eu comentei anteriormente, a gente tem disponível diversas fontes de dados. São inúmeras mesmo, tá, pessoal? A ferramenta do Power BI, ela tem recebido vários releases de atualização, é mensal esses releases, então sempre sai um conector novo, e ela sempre está em atualização para melhorar, né, a ferramenta mesmo, né, o pessoal, os usuários estão usando tanto, a demanda está tanta que os usuários sugerem ou fazem solicitações, né, no fórum de melhorias, e aí o pessoal vota lá nessas melhorias, e aí eles acabam implementando, o pessoal de produto acaba implementando, e aí tem diversos tipos aqui, ó, de conectores, que eu tinha comentado com vocês, tem bastante mesmo, tá? Salesforce, Dynamics, SharePoint, Google Analytics, nossa, tem bastante coisa, tá bom? Então, a gente vai usar aqui o Azure Cosmos DB, aquela URL lá que a gente copiou, eu vou colocar ela aqui,
Tá legal? As outras opções, elas são opcionais. Você pode preencher, mas só que no momento que a gente coloca esse item aqui, ele já mostra, né, o banco de dados que está disponível nessa URL. Tá legal? Deixa eu ver se fez o deploy aqui do item. Aqui, ó, completou o deploy do item que a gente estava, do banco que a gente estava criando, da conta. Agora eu vou em Go to Resource. Nesse momento, eu vou, a partir daqui, importar para ele o JSON, que é o DocumentDB. Então, eu clico em Add Container. Aqui, eu vou criar o nome do meu banco, database. Que eu vou colocar qual o tamanho de throughput dele. Vou colocar um pouquinho maior para poder ele ser rápido. Aí, vocês podem ver que aqui ele já vai mostrando qual o valor que ele vai calculando para você, o valor que ele vai cobrar por essa velocidade aqui de throughput que você está colocando, né? Então, tudo depende de o quanto você está estimando aqui. Então, eu vou colocar aqui para ele ficar um pouquinho mais rápido. Container ID, eu coloco o nome do banco. Aqui, nos meus dados do JSON-DB aqui, que eu tenho, vou compartilhar com vocês aqui, qual é o tipo desses dados. Esse aqui é o meu JSON, tá? Todos os dados que eu tenho aqui são de vulcões, quais que estão inativos, qual que estão em atividade, qual a região que ele está, tem aqui as coordenadas, longitude e latitude, para poder me mostrar onde está, qual que é a posição dele, tá legal? Então, é isso daqui. Esse daqui são os meus dados que a gente vai importar lá pro... E aí, eu estou particionando ele por país, tá bom? Estou adicionando esse container. Depois que eu adicionar esse container, eu vou importar o arquivo JSON para dentro dele. Deixa eu importar aqui. Esperar uns minutinhos. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Bem, até agora não. Eu deixei um comentário pedindo para a galera comentar. Até agora ninguém falou nada. Galera, se vocês quiserem comentar, a gente também tem um delay, né? Do que aqui a gente está falando e que o pessoal está assistindo. Tem acho que uns 20 a 30 segundos de delay. Bem, eu fiquei curioso em relação aos tipos de dado, né? Você mostrou um JSON dos vulcões. Ele aceita outros formatos? Você fala CSV. Tem como montar outras estruturas e colocar nele? Nesse caso aqui, o Cosmos DB, ele aceita JSON para DocumentDB, mas o Power BI, ele aceita inúmeros tipos de arquivos, né? Então, as fontes de dados no Power BI são inúmeras. Aqui, no caso, a gente está consultando os dados de um serviço de banco de dados do Azure, que é esse Cosmos DB. Entendeu? Fez sentido, o Caio? Fez. Te expliquei? Tem várias opções, e aí
Tipo, tem vários formatos de interpretar, tem várias formas, né, de interpretar os dados. No caso do Cosmos DB, nesse caso, a gente está usando o JSON. No Power BI, talvez eu poderia utilizar outros formatos, certo? Exato, exatamente, isso mesmo. Ó, um outro comentário que surgiu aqui, foi uma pessoa anônima, ela só falou, oi Camila, só tô dando um oi. Ah, oi. Oi, pessoa. Bom, ele já adicionou aqui, eu cliquei 2 vezes e aí eu não tinha colocado o arquivo aqui, ele deu erro, tá? Mas esse erro aqui é porque eu cliquei uma segunda vez e não tinha arquivo nenhum aqui. Mas ele já adicionou o nosso arquivo aqui. Tá legal? Ó, 0 erros e 1.576 itens criados. Aí aqui, gente, eu vou precisar diminuir um pouquinho aqui, porque fica muito pequeno para mim. Aqui, deixa eu voltar lá na minha tela. Acabei fechando tudo na hora que eu diminui. Você pode vir nessa telinha aqui, nesse botãozinho aqui do Data Explorer, né, depois de selecionar aqui o Microsoft Reactor, que é a conta que a gente criou no Cosmos DB. Aí, o nosso banco que a gente criou é esse aqui, Vulcano. Então, eu venho aqui, itens, ó, ele adicionou vários itens aqui, ó, vários registros aqui, ele mostra uns 100 registros só, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser mudar aqui e, sei lá, consultar essas informações, fosse uma query SQL mesmo, né, para quem conhece aqui SQL, deixa eu ver o nome do campo aqui, que é no country name. Deixa eu ver o nome do campo, mais fácil. Deixa eu dar um execute aqui, para ver tudo que ele vai trazer. Vulcano name. Então, se eu quiser fazer aqui uma consulta simples, igual nós fazemos aí no SQL, você consegue também filtrar todos esses dados aqui. Ele está trazendo de 1 a 100, mas ele traz 184 registros de United States. Se eu filtrar por outro país aqui, traz só 87 do Chile. Então, é o mesmo processo, galera. Aqui é o mesmo processo para fazer as consultinhas aqui no Cosmos, tá legal? E aí já está disponível esse banco para ele ser utilizado, já está disponível esses dados para ser utilizado e consultado lá no Power BI, tá? E aí, lembrando, né, como que a gente faz para consultar esses dados lá no Power BI, né? A gente tem que vir nas keys e pegar essa URI, colocar ela aqui, voltando aqui de novo, na hora de fazer aqui o get data, consulto aqui o Cosmos DB, connect, vou colocar aqui o nome da conta aqui com aquela URI que a gente criou agora. Esses dados aqui são opcionais, porque ele já vai identificar o nome do nosso database lá, Vulcano, a collection também. Se eu quisesse apenas criar uma query aqui que consultasse somente determinadas, uma query específica aqui, eu também posso, né? Mas no caso a gente vai pegar todos os dados, tá?
Aí eu preciso da account key, que ela mostra aqui, ó, essa primary key aqui, tá? Que ele mostra nessa área de keys. E faço a conexão. Aí aqui ele está indo lá ler no nosso Cosmos. Ele já identificou aqui o banco. Eu seleciono a collection. E aí ele me retorna todos os registros, né? Ah, ele está parecendo esquisitinho, né? Record. E aí ele me retorna tudo assim. Ele está tudo encapsulado lá, porque é a estrutura do arquivo. E aí ele me traz, ele abre aqui para mim, né? Essa janela do Power Query Editor. Nessa janelinha aqui, eu consigo editar e fazer algumas transformações aqui nas informações que eu tenho desses dados, né? Isso através do Power BI, sem alterar o meu banco de dados de origem. Então, por exemplo, eu tenho lá meu banco de dados de origem, que é Cosmos DB, com essas informações, mas se eu precisar fazer alguma alteração, algum ajuste aqui, formatação, eu consigo. Bom, os dados aqui, eles estão todos agrupados, tá? Então, eu vou vir aqui nessa setinha para poder ele me mostrar todas as colunas que estão agrupadas aqui, que eu tenho lá na estrutura do meu arquivo, e eu consigo aqui remover algumas colunas que a gente não vai utilizar no nosso painel. Então, por exemplo, eu não vou usar esses tipos de informação aqui que vem junto no JSON. Eu vou usar só essas informações aqui, que é o nome do vulcão, o país, a região, localização, esse tipo de informação aqui que me agrega. E aí ele já me estrutura dessa maneira, aqui em tabela, os meus dados. Aqui em cima vocês podem ver que ele mostra um ABC aqui, ó, 1, 2, 3, né, que é o tipo do dado que eu tenho para cada coluna. Então, nesse caso aqui, para cada coluna eu tenho, ele está mostrando que estão todas elas como texto. Eu vou, no caso aqui, mudar essa daqui, elevation, que é do tipo, que ela é uma coluna aqui do tipo numérica, vou mudar ela para numérico, aí ele muda aqui, e aí eu tenho esse location aqui, que ele ainda está agrupado. Eu vou desagrupar ele também. No location, ele me mostra as coordenadas, que é longitude e latitude. Então, eu vou deixar as coordenadas aqui. E ele me traz essas coordenadas como uma lista. Tá? E aí, eu quero mostrar de uma maneira diferente. Eu não quero que ele me mostre assim. Eu vou criar uma coluna aqui. Personalizar ela. E aí, eu posso colocar aqui uma fórmula DAX para poder ele concatenar essa informação para mim. E aí, o que eu faço? Eu estou pegando a informação aqui de longitude e aqui de latitude e concatenando ela com uma vírgula, para poder ele me trazer numa outra coluna isso. Trouxe errado. Aqui nesse cantinho, ele me mostra todos os steps que eu estou criando, tá? E aí eu posso mover eles e eu posso remover algum step se ele não estiver correto. Então, eu venho aqui. Deixa eu só ver o que eu criei aqui. Coloco o nome do campo, que é Document Coordinates,
que é esse aqui, document.location. E aí, ele me mostra aqui as informações concatenadas numa nova coluna. Ele não alterou a coluna que eu tinha anteriormente, ele criou uma nova coluna customizada, personalizada aqui, com as informações concatenadas por vírgula. Tá legal? Depois disso, eu venho aqui e só aplico e fecho essa telinha aqui. Aí aqui, como eu estava comentando com vocês, a gente tem aqui os campos que ele adicionou dessa consulta, né, que a gente está consultando direto lá no Cosmos DB. Então, ele me mostra aqui a consulta com todos os campos aqui, inclusive aquele let long que a gente acabou de criar. E aí, aqui nessas visualizações, eu posso escolher alguma informação, eu posso escolher algum tipo de visualização para ele me mostrar os dados. Aqui eu vou fazer um exemplo aqui com o let long, o elevation, e o Vulcano Name eu vou colocar aqui nas legendas. Aqui ele está me mostrando aonde os vulcões, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver melhor. Dá para ver aí, Caio? Tá sim. Então, aí aqui eu coloquei um tipo mapa, onde aquelas localizações, ele mostra aqui a quantidade de vulcões que tem, né, ou o nome dele, as informações aqui, e em cada região que ele está. Se eu quiser adicionar mais informações, vocês viram que foi bem rapidinho, né, que é bem dinâmico aqui. Se eu quiser adicionar aqui, por exemplo, um slicer, ele muda aqui também a informação. Se eu quiser colocar aqui uma tabela para ele me trazer as informações por tabela, então eu vou colocar o país, eu vou colocar quando foi a última vez que ele teve ativo, a informação de elevação dele, status do vulcão, e o nome, né? E o nome. Ele me mostra mais informações aqui. Aqui, se eu colocar uma outra visualização com o tipo. Com o tipo do vulcão. Ele também me mostra aqui quais os tipos dele, e se eu clicar nele, ele filtra só essas informações aqui para mim, no nosso mapa e também na nossa tabela. Se eu quiser colocar um card aqui embaixo, com a quantidade total de vulcões. Eu mudo aqui o nome. Total. Ele também me mostra essa quantidade total. Eu quero fazer um filtro
de país. Eu também consigo. Eu venho aqui, seleciono a Armênia, por exemplo. A Armênia tem somente 2 vulcões. E os tipos deles são esses 4. Ou somente esse. E para tirar o filtro, é só clicar fora que ele limpa aqui. E volta para a maneira que a gente estava anteriormente. Ah, mas tá feinho, né? Assim, eu quero, sei lá, colocar uma outra visão aqui, eu quero colocar um fundo, eu quero colocar cor, quero que ele, sei lá, fique diferente, né? Eu tenho a opção de mudar aqui e colocar outras cores aqui e formatar ele. E é fácil também, é só clica e arrasta. E em poucos minutos a gente criou um dashboard aqui, consultando as informações direto lá do Azure Cosmos DB. É isso, pessoal. Se eu quiser colocar um background aqui para ficar um pouquinho mais profissional, sei lá, consigo vir aqui. Selecionar uma imagem. Colocar a imagem aqui de fundo, ela está aparecendo aqui no fundo, eu vou ter que diminuir um pouquinho. Para poder encaixar as coisinhas aqui. E aqui, colocar um título. Alguém tem alguma pergunta aí? Teve um comentário, esse foi um comentário anônimo também, perguntando sobre a quantidade de arquivos que você pode adicionar para fazer essa análise e fazer a modelagem. Não que essa pessoa perguntou isso tudo, né? Só estou adicionando. Ela só Como é que é? ela perguntou, posso adicionar quantos arquivos eu quiser? Essa é a pergunta. Mas o que eu acho que essa pessoa queria dizer é, na parte de você inserir os dados, você mostrou e importou aquele JSON. Eu posso colocar vários JSONs se eu quiser? Sim. E também, por exemplo, aqui no caso, a gente importou os dados do Cosmos DB para esse Power BI, certo? Mas se eu quiser, ao mesmo tempo, nesse mesmo Power BI, também utilizar outra fonte de dados, por exemplo, se eu quiser aqui consultar uma fonte de dados do tipo Excel, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, tá? E adicionar aqui, eu consigo também. E aí ele vai me trazer aqui as planilhas do Excel. Eu vou selecionar.
Vou transformar os dados, igual eu fiz anteriormente. Ele vai abrir aquela telinha do Power Query, eu vou alterar aqui, ele já me mostra outras tabelas. Tá vendo que ele me mostra aqui o Vulcano, que é o que a gente consultou lá direto do Cosmos DB, e esses daqui são o que a gente está pegando direto do Excel. Então, a gente também consegue pegar essas informações direto do Excel. Eu altero o que eu precisar aqui, fecho, né, aplico e fecho. Ele vai carregar, e vai importar e carregar todas essas informações aqui dentro do meu Power BI. Carregou. Aí, quando eu abro aqui essa partezinha de fields, ele me mostra aqui todas as consultas. Então, eu tenho ainda aqui o Vulcano e eu tenho essas outras que são do meu Excel. Então, ele me traz aqui também outras informações. Então, por exemplo, se essas minhas informações do Excel tiver alguma relação com o Vulcano e eu conseguir, de certa maneira, relacionar elas, por exemplo, nesse deal aqui, eu tenho uma informação aqui, um campo chamado country. E aqui na minha Vulcano eu também tenho um campo chamado country. Se eu venho aqui e relaciono essa informação de country com country aqui, se eu faço esse relacionamento aqui, é que eles não vão se falar aqui, porque vocês me pegaram desprevenido e eu comecei a fazer aqui viajar, mas se eles fossem relacionados aqui, uma informação tivesse a ver com a outra, uma é sobre vendas e a outra é sobre vulcões, né? Se eles estivessem relacionados, eu relacionaria esses dados e aqui na consulta eu conseguiria fazer a consulta e analisar os dados de uma informação com a outra. Por exemplo, numa empresa, você tem lá todos os dados de vendas de um determinado produto, e aí você tem isso num banco de dados da empresa mesmo, de e-commerce e tudo mais. E aí você tem uma equipe que fez uma pesquisa em cima daquele produto, só que os dados que você tem em cima daquela pesquisa, ela está num arquivo Excel simples, mas você consegue, através do nome do produto ou da chave daquele produto, do código daquele produto, relacionar essas informações. Então, você vai conseguir saber o quanto aquele produto está vendendo através do sistema e vai conseguir saber a opinião também através da pesquisa. Respondi a pergunta de vocês? Acabei me estendendo. Acho que sim. Vamos ver se a galera comenta mais à frente. Bem, legal, você conseguiu customizar do zero e criar do zero todo esse dashboard e dá para ir customizando mais, né, se quiser. Sim, dá para você ir criando aqui, conforme a necessidade do cliente, né? Então, é conforme a necessidade do negócio e você vai fazendo as perguntas para tomada de decisão e aí você vai criando aqui o que você precisa. Então, por exemplo, você tem várias visualizações aqui, e aí você fala, eu preciso saber de determinada região, ou eu preciso saber de determinado período. Então, você consegue saber, puxando essas informações e filtrando os dados conforme o tempo, ou conforme a região, ou conforme categorias, conforme a necessidade. Eu espero que tenha sido produtivo aí, que o pessoal consiga ter vários insights de como utilizar, né, outros bancos de dados aí, né, acessar mais os serviços que a gente tem na nuvem, né, e fazer um bom proveito aí da ferramenta do Power BI e do Azure Cosmos DB também. É isso, Caio. Bem, galera, eu vou passar só alguns slides aqui para convidar vocês a participarem, até porque o conteúdo está sendo gravado, né? Quem estiver assistindo esse conteúdo em algum outro momento, cadê minha tela? Tá aqui, pronto. Quem estiver assistindo esse conteúdo em algum outro momento vai poder assistir, encontrar mais informações do Reactor e encontrar a gente em algum lugar. Deixa eu só trocar minha tela aqui, rapidinho. Pronto. Então, galera, quem
não conhece ainda, acho que todo mundo que está aqui conhece, né? Mas eventualmente a gente... Ops. Ah, você deixou os links para o MS Learning, né? Isso, deixei. Boa. Desculpa, Caio. Você quer que eu coloque? Vou colocar aqui. Não, tá tranquilo. Você pode... Eu não tenho esse... Não, Na eu estou verdade, eu tenho esses compartilhando links. aqui e vou até colocar também no No chat Q&A. aí para o pessoal Tá, acessar. beleza. Não, na verdade, eu ia mais convidar a galera a se inscrever também no Meetup do Reactor. Eu tô vendo aqui que teve um comentário se a gente vai deixar o vídeo, a gravação, a gente vai disponibilizar ele no YouTube do Reactor, acho que amanhã, durante o dia, eu deixo publicação para vocês. Uma outra coisa que eu queria falar, eu ia convidar vocês a responderem a nossa pesquisa de satisfação. Todos os eventos que a gente faz, eu passo essa pesquisa de satisfação. Estou até colocando aqui no chat para vocês acessarem. O link para acessar a pesquisa é ak.ms/reactor-pesquisa. Logo quando vocês acessarem o formulário, vai perguntar qual é o código do evento que você está assistindo. E aí o código desse evento aqui é 12805, 12805. E aí, como vocês sabem, né, dados são importantes. Então, Muito. ajuda a gente a analisar um pouco como é que estão as coisas. Inclusive, o Reactor tem o seu próprio Power BI, tem até uma parte de governança de dados, eu acho bem legal. Tipo, às vezes, quando a gente imputa um dado ou está faltando um dado, a gente vai lá nessa página de governança e vê se tipo, tem alguma coisa errada, né? E aí, nessa página fala, olha, está faltando esses dados, ou, enfim, só acusa o que é que está errado. E aí a gente vai lá e repara os dados para deixar tudo certinho e não atrapalhar nenhuma outra análise, né? Porque está tudo interconectado entre si. A Camila, ela deixou aí na tela também dois módulos de aprendizados no MS Learning, o Microsoft Learning, tem vários módulos e roteiros de aprendizagem, né? A gente estava até brincando aqui mais cedo de como as coisas estão evoluindo mais rápido, mas é tipo apostila. Não sei nem se essa geração mais nova usa apostila ainda. São tipo apostilas online, ou para quem usa Jupyter Notebooks, né? São tipo Jupyter Notebooks, que está lá com vários conteúdos, e aí você pode ir lendo e resolvendo. E aí no final da MS Learning você ganha um badge, um selo dizendo que você completou aquele roteiro de aprendizagem. Muitos desses roteiros de aprendizagem também compõem material de estudo que ajudam você a tirar certificações da Microsoft. Tem inúmeras. A Z900, sei lá, um bocado aí. Acho que eu falei a Z900, foi a primeira que veio na minha cabeça, mas tem inúmeras certificações que você pode aplicar. E boa parte dos conteúdos que ajudam você a se preparar para essas certificações também estão disponíveis no MS Learning. E aí tem duas, tem uma sobre Power BI, né? Aproveitando que você comentou, desculpa te atrapalhar, mas aproveitando que você comentou sobre as certificações, tem uma que é de Data Analyst, que é a DA100, que, inclusive, esse roteiro aqui do Power BI, ele contempla e eu super recomendo aí para quem está começando, para quem está trabalhando com Power BI, se encorajar aí para tirar ela, porque o conteúdo, assim, ela é super produtivo para quem quer aprender mesmo a usar a ferramenta, né, a se desenvolver aí com a ferramenta, e também já aproveita e tira uma certificação nesse conteúdo. E eles são, assim, eu uso, eu também estou assistindo e nem sempre, né, porque tem às vezes o meu computador, eu não consigo fazer muita coisa em paralelo, mas tem umas trilhas muito boas, assim, que você meio que vai resolvendo, é tipo fazer um bolo, tá, a receita lá, você faz, quando vê, eita, tem um bolo aqui, aí dá para comer e aproveitar depois, tá pronto. Exato, legal. É isso mesmo. Bem, gente, eu estou vendo aqui alguns comentários que o pessoal deixou. Algumas pessoas falaram ótimas informações, na verdade, acho que a mesma pessoa comentou um bocado. Eu não sei se... Eu não entendi, na verdade, uma pessoa colocou Andy, o nome dele ou dela. Eu não entendi os comentários, que era perguntar se a gente ia deixar disponível um conteúdo, vai deixar disponível no canal do YouTube. Depois pediu para deixar os links no chat. Você colocou o link no chat? Vou colocar. E também perguntou se tem a versão do BI para Linux. Tem para Linux?
Eu sei que tem para o Mac. Para o Mac tem, não tenho certeza. Posso colocar aqui logo na sequência? Já olho e respondo, gente, no Q&A? Pode ser. Bem, gente, acho que é isso, então. Vamos ficando por aqui, então, Camila? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham vários insights aí, se conectem bastante no Power BI aí e aproveitem todas as oportunidades aí, galera. Tem muitas. O Power BI está com muitas demandas. Tem muita coisa. E a área está só crescendo. Cada vez mais procuram pessoas da área de negócio que consigam interpretar dados, trazer essas sínteses, né? De tanto dado que tem de uma forma resumida. Storytelling, o pessoal tá fazendo várias coisas bacanas aí com o Power BI, tá conseguindo mostrar bastante dashboard bonito. Super interessante. Oi, desculpa, cortei você, Camila. Não, é isso aí. É isso aí, gente. Obrigada, agradeço mesmo. Bem, galera, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.